Viva! Eu sou Sofia Morgado e hoje quero falar sobre o silêncio. Há pouco tempo descobri o canal de Chris Lennart no YouTube, que tem vídeos sobre deficiência, diferença e as dificuldades sentidas por quem a tem. E como alguém com deficiência, ele comenta num vídeo uma dificuldade que se sente ao lidar com os outros. Sendo não verbal, ele recorre a um computador ou um tablet para poder comunicar com os outros e digita a sua mensagem no teclado com recurso a uma ponteira presa na sua cabeça. Naturalmente, quando alguém lhe pergunta alguma coisa ou interage com ele de alguma forma, ainda demora um bocado para que ele possa dar resposta. E ele diz que muitas vezes as pessoas não esperam pela resposta porque não têm paciência para esperar que todo o processo se desenrole. Ainda é demorado. Embora o Chris o experimente provavelmente a um nível diferente, eu diria que este é um problema que nos toca a todos nós. De uma ou de outra forma, nos toca a todos nós. Muitas vezes presencio, assim como experimento em primeira mão, o mesmo entre pessoas sem qualquer deficiência ou outras dificuldades incapacitantes aparentes. Pessoas que fazem perguntas e não esperam pela resposta. Quer mudem de assunto, disparem outras perguntas logo de seguida ou comecem a respondê-las por si mesmas, não dão espaço ao outro para que este se expresse. Isto é muito comum. Isso, por um lado, parece indicar uma falta de interesse na resposta do outro, como se de uma pergunta de ocasião se tratasse. Por outro lado, parece indicar a incapacidade do mesmo manter a sua mente quieta, tranquila. Porque pode ser um sinal de dificuldade de concentração. A dificuldade de concentração numa ideia, naquele tema. E quando o outro começa a responder, já se encontra noutras paragens. Mas também pode ser que simplesmente não se importe com o assunto, que esteja apenas a fazer conversa. Mas então por que pergunta? Qual a real necessidade da conversa de ocasião? Quebrar o gelo? Na maioria das vezes nem se aplica. Ou será para quebrar o silêncio? Porque o silêncio pode ser desconfortável. Numa sociedade em que se aprende e incentiva a evitar o ócio, a produzir em grandes quantidades tanto resultados como pensamentos, como se estes fossem sinónimo de sucesso e progresso, o silêncio muitas vezes se evita. Pode ser que assim seja, ou não. Mas o silêncio também pode ser desconfortável para uma mente que em si já carrega o desconforto e precisa de abafar os ruídos de fundo para evitar o mais que pode este desconforto. Uma consequência ou sinal disto costuma ser a pessoa entrar em casa ou no carro e ter a necessidade de ligar de imediato o rádio ou a televisão, ou para adormecer ter de o fazer com a televisão acesa, para adormecer com o ruído desta. Tudo isto para evitar o silêncio exterior que permite ouvir o murmúrio na sua própria mente, aquele murmúrio constante. Mas televisão, rádio, música ou conversa de ocasião têm algo em comum nestas situações. São apenas ruído. Nada mais. Sabe quando alguém que está a tentar ignorar fala consigo e vai continuando e insistindo e falando cada vez mais alto até chamar a sua atenção? E sabe como só quando lhe dá ouvidos e resolve a situação aquela voz se cala? Com esse murmúrio interior é igual. Ele vai se intensificando, insistindo, aumentando de volume até você resolver a situação ou fazer o que precisa de ser feito em determinada área da sua vida. Se o exemplo lhe soa familiar, permita o silêncio. Resolva o que precisar da sua atenção. E se o desconforto não for o problema, lembre-se de esperar pelas respostas do outro. Afinal, o interesse é seu, já que perguntou. Não tem interesse para si? Não pergunte. Se quer quebrar o gelo, mantenha-se pelos assuntos que lhe interessam.
Se estas perguntas lhe são dirigidas a si, pergunta ao outro se quer mesmo saber a resposta. Explique-lhe porque o pergunta. Mas lembre-se que para a comunicação ser mais eficaz, o objetivo não é apontar o dedo ao outro e sim comunicar-lhe como se sente do seu lado. E desta forma, o encontro torna-se mais genuíno, a relação fortalece verdadeiramente. Resulta melhor para todos. Por hoje, fica a reflexão. Como lida com o silêncio? O silêncio em si, o silêncio dos outros, o silêncio na relação com o mundo em volta. Por hoje é só, até ao próximo vídeo e tenha um dia feliz.